Olá pessoal, eu sou a esposa do Brutus e assumi esse canal para ele. Peço humildemente a quem não é inscrito para que se inscreva para estar fortalecendo e caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. É claro, mete bala no like. Sakura, uma garota do ensino médio, estava pegando o ônibus para casa à noite. Mas no caminho, enquanto ela olhava para fora pela janela, ela viu um jovem queimando várias pessoas em um parque. Embora estranhamente, as chamas do jovem aparentavam ser azul. Em pânico, Sakura pediu para o motorista parar, então ela conseguiu descer do ônibus para contar aos policiais que estavam em patrulhamento sobre a visão surreal que tinha acabado de ver. A polícia então foi ao parque que Sakura apontou, mas não encontraram nada e nem ninguém lá, muito menos um jovem emitindo chamas azuis. No dia seguinte na escola, Sakura seguiu seu dia como de costume, sem trazer à tona o estranho acontecido da noite passada. Mas para sua surpresa, a professora da sala apresentou um aluno transferido. É um novo aluno, afirmava. E um novo aluno afirmava se chamar Ogami, pois era o menino que ela viu na noite passada. Todas as garotas ao ver um novo aluno começaram a achar muito atraente e legal. As meninas da turma davam em cima dele. Sakura foi a única que olhou desconfiada, com medo de que a escola tivesse acabado de aceitar um criminoso como aluno. Ela tinha certeza de que Ogami era a pessoa que ela viu na noite passada, a mesma pessoa que queimou aquelas pessoas, com chamas azuis. Então, para provar suas suspeitas, Sakura se aproximou de Ogami durante o intervalo e pediu-lhe para falar em particular, dizendo que ela tinha algo importante para falar sobre. Mas isso só fez com que os outros alunos entendessem ela mal. Eles achavam que Sakura iria confessar seu amor ao aluno transferido. Sakura era uma aluna popular na escola. Todos falavam que ela era inteligente e muito bonita, tornando-a o centro das atenções dos alunos da escola. Em outras palavras, os alunos pensavam nela como uma garota perfeita. Então não é à toa que muitos garotos têm uma queda por ela. Com sua popularidade, todos os alunos se reuniram perto de onde eles iriam conversar em particular. Eles queriam testemunhar o raro momento em que Sakura confessaria seu amor ao menino, especialmente porque o menino tinha acabado de ser transferido para a escola. Então Sakura começou a conversar com Ogami. Mas ao contrário do que pensava, os alunos, Sakura queria interrogá-lo sobre sua noite passada. Então ela perguntou aonde ele estava na noite passada e o que ele estava fazendo. Ogami respondeu que ontem à noite ele estava trabalhando meio período, mas Sakura ainda não conseguia confiar nele. Ela olha para a luva que Ogami estava usando em sua mão, pensando que ele deve ter colocado para cobrir as queimaduras depois de matar aquelas pessoas ontem à noite. Então ela pediu para ele tirar as luvas e novamente Ogami prova sua inocência. Infelizmente, Sakura não conseguiu encontrar marcas de queimadura em sua mão, ou qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas. A única coisa que ela encontrou foi Ogami usando um anel no polegar. Percebendo seu erro, Sakura pede desculpas ao menino, mas ele nem se importa com aquilo. Ele colocou as suas luvas novamente e deixou o local depois de se certificar de que não havia mais nada que ela queria falar. Tudo aquilo confundiu os alunos sobre o que acabou de acontecer entre Sakura e Ogami. Eles estavam distantes e não conseguiram ouvir a conversa, mas a melhor amiga de Sakura, a Oba, se aproximou dela para perguntar se Sakura estava bem, mas Sakura dá a Oba uma resposta vaga, dizendo que não esperava que ele havia dito, mas suas palavras dão a entender para a Oba que Ogami havia rejeitado Sakura. E ela diz aquilo tão alto que toda a escola ouve. Os meninos ficaram furiosos assim que ouviram aquilo. Eles não podiam aceitar que Ogami deixou Sakura triste ao rejeitá-la. Eles até estavam pretendendo se vingar de Ogami, prometendo fazer ele sofrer por desperdiçar o amor de Sakura. Mas Sakura não parecia se importar muito com os rumores sobre ela, pois estava muito focada em Ogami, a quem ela acreditava ser um criminoso. Ela estava determinada em revelar a verdadeira identidade dele. Então começou a perseguição de Sakura contra Ogami. E ela começou a fazer aquilo com toda a sua dedicação. Ela cuidava de Ogami enquanto ele jogava basquete. Ela observava quando as outras garotas se despediam dele após o término da escola, com segundas intenções. Tudo aquilo fazia com que a Oba ficasse cada vez mais convencida de que Sakura era louca por Ogami. E ela teve certeza quando pegou Sakura observando Ogami por trás do armário. Então a Oba perguntou para ela o que estava acontecendo. Sakura disse que ela não conseguia tirar os olhos dele. Sem querer, ela perde Ogami de vista enquanto estava falando com a Oba, mas ela ainda não havia desistido. Ela continuou tentando encontrá-lo, esperando que ele não tivesse ido muito longe, mas sem que ela soubesse, Ogami havia percebido que Sakura observava e o seguia o tempo todo. Então, quando a atenção dela foi distraída por Aoba,
Ogami aproveitou para se esconder. Algum tempo depois, Sakura ainda não havia o encontrado, então ela decidiu voltar para o parque outra vez. Uma vez, ela havia ouvido que os criminosos sempre retornavam às suas cenas do crime. Se isso fosse realmente verdade, ela pensou que poderia ser capaz de encontrar Ogami novamente lá. Mas então Sakura lembrou que havia visitado o parque várias vezes para alimentar um cachorro vira-lata chamado Inu. Nesse momento, quando o cachorro estava no meio da comida devorando, Ogami apareceu de repente. Ele já tinha secretamente observado Sakura gentilmente alimentando Inu, o que fez querer interagir com o cachorro. Para a surpresa de Sakura, o cão não teve medo de Ogami, até parecia gostar dele, e começou a lamber o rosto do sujeito, como se ele fosse seu dono. Aquilo tudo fez Sakura suspirar, espantada, porque sabia que Inu não se aproximava de estranhos. Então, se o cachorro agisse assim com Ogami, ela pensou que talvez ele não fosse uma pessoa ruim. Além disso, Ogami parecia ser um amante dos animais, e aqueles que gostam de animais geralmente são gente boa. Sakura parou de sonhar acordada quando Ogami perguntou se ela era a dona do cachorro. Ela negou, dizendo que o cachorro não tinha dono. O último dono havia sido morto naquele parque por gangsters. Vários dias depois, Sakura retornou ao jardim para alimentar Inu, quando ela ouviu os gritos de socorro de alguém. Acontece que os gritos partiram de um morador de rua, torturado por gangsters. Sakura, que não suportava ver crueldade, tentou impedi-los ameaçando chamar a polícia se eles não parassem de agredir o morador de rua. Mas aquelas ameaças só fez com que os bandidos rissem, porque não tinha medo de polícia. Em vez de correr, ela continuou ameaçando eles. Ela só conseguia pensar que tinha que fazer algo para detê-los. Sakura então os agrediu diretamente. Felizmente, ela é boa em luta, graças à prática que faz no clube da escola. Habilidades de Sakura são tão boas quanto seus reflexos, fazendo com que seja difícil que seus oponentes a derrotem. Mas um dos membros da gangue usa uma maneira sorrateira, com uma arma de choque. Eles queriam também fazer maldades com ela. Inu, o cão, estava tentando ajudar Sakura, mordendo os caras, mas eles espancaram Inu impiedosamente, a ponto de o cachorro ficar gravemente ferido. Neste momento, foi a vez de Sakura proteger Inu, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Os bandidos a espancaram novamente, até se cansarem, mas antes que pudessem matar ela, Ogami apareceu de repente perto de Inu. Ele então verificou o estado do cachorro e, percebendo os ferimentos graves, com uma expressão fria em seu rosto, tirou as luvas, cobrindo um dos bandidos em chamas azuis. Com a morte do companheiro, a gangue fica enfurecida. Eles tentaram agredir Ogami, mas Ogami calmamente levantou a mão esquerda novamente e queimou todos, até que seus corpos ficassem cinzas. Pela segunda vez nos últimos dias, Sakura viu mais uma cena em que Ogami estava queimando pessoas com seu estranho poder. Suas suspeitas estavam certas o tempo todo. Ogami era o rapaz que ela havia visto outro dia, e agora ele estava caminhando lentamente em direção a ela. Ele coloca a mão esquerda no rosto da garota e em voz baixa diz: queima. Instantaneamente, uma chama azul saiu da sua mão e queimou Sakura viva. Mas em um susto, Sakura acordou em seu quarto, se sentindo bem, como se tudo o que aconteceu ontem à noite foi apenas um sonho. Mas ela sabia que não era um sonho, então correu para seus pais para perguntar o que tinha acontecido com ela ontem à noite. Infelizmente, seus pais não puderam lhe dar uma resposta muito boa. Seu pai disse que encontrou Sakura caída inconsciente na varanda da frente e a levou para o quarto dela depois para se recuperar. Sakura estava com muito medo de Ogami, mas mesmo assim, ela ainda assim teve coragem de ir para a escola, onde vai se encontrar com Ogami novamente. Ele começou a observá-la à distância, deixando ainda mais desconfortável com ele. Por aquela razão, Sakura pediu a Oba que ficasse longe dela, pois ela tinha medo de a Oba se tornar o alvo de Ogami também. Mas ela não podia contar a Oba porque ela disse a Oba para ficar longe, e isso fez com que a Oba entendesse mal as intenções de Sakura. A garota pensava que Sakura não gostava mais dela. Incapaz de suportar mais uma vez e continuar a viver com paranoia, Sakura finalmente decide descobrir a verdade. Então ela convida Ogami para conversar depois da escola em um lugar ao público, para evitar que ele faça qualquer coisa estranha com ela, ou imita chamas azuis. Quando chegam ao local, para o choque da garota, Ogami confirmou as suspeitas de Sakura. Ele admitiu que matou os membros da gangster, porque esse era seu trabalho, limpar os lixos da sociedade. E Ogami diz isso como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Mesmo quando Sakura diz que aquilo era do mal, ela continuava tentando
tentando convencer Ogami de que o que ele fez estava muito errado e que ele deveria aceitar a punição. Ela continuou dando palestras pra ele até que ele se cansou dela. Então, sem outra palavra, ele tirou as luvas e colocou a mão esquerda no rosto dela, mas felizmente Sakura reflexivamente retirou a mão dele, acertando em sua bolsa, deixando apenas a bolsa pegando fogo. Assustada, ela fugiu de Ogami, mas ele rapidamente a pegou e a queimou viva. Mas novamente, Sakura não morreu daquele ataque. Seu corpo ainda estava intacto, sem o menor ferimento. Então ele pensava que Sakura era uma espécie rara, imune às suas habilidades sobrenaturais.